Olá, dê saúde para você e para quem precisa. Bora continuar com o estudo do livro A Dieta do Futuro do Dr. Hiromi Shinaya. Os piores hábitos são o álcool e o tabagismo. Bora entender? Os médicos ainda são muito dependentes de cirurgia e medicamento. E parece que são poucos os que tentam conscientizar seus pacientes a respeito de hábitos alimentares. Apesar de saberem que o câncer, a cardiopatia, o diabetes e muitas outras doenças estão amplamente relacionadas à alimentação. No entanto, mesmo com a melhora marcante da alimentação, somente isso não será suficiente para impedir totalmente o desenvolvimento de algumas doenças, pois, além da alimentação, existem muitos outros fatores capazes de exaurir as enzimas fonte. Para proteger a saúde, além da alimentação adequada, é preciso o desejo consciente de eliminar outros hábitos prejudiciais. Os piores hábitos são o alcoolismo e o tabagismo. Eles são os piores porque causam dependência e muitas pessoas não conseguem passar um dia sem consumir bebida alcoólica ou fumar. É possível reconhecer um fumante só pelo seu rosto. A pessoa que fuma tem uma pele cinzenta peculiar. Essa cor acinzentada deve-se à impossibilidade de excretar os resíduos e substância em decomposição, além da constrição dos capilares que impede o fornecimento de oxigênio às células. Resumindo, a cor acinzentada decorre do acúmulo de toxina nas células da pele. Quando o assunto são os males do tabagismo, o foco normalmente recai sobre o acúmulo de alcatrão nos pulmões. Mas, igualmente grave e prejudicial ao organismo é a constrição dos capilares do corpo todo. Quando os capilares se contraem, os líquidos não conseguem fluir pelo corpo. Se os líquidos não fluem, não conseguem transportar os nutrientes a todas as partes do corpo, nem fazer a coleta de todos os resíduos excretados. Consequentemente, os resíduos se acumulam e se degradam, dando origem a toxinas. O tom escuro da pele é fácil de ver, porém, as mesmas coisas estão ocorrendo no interior do corpo, principalmente nas partes ligadas às extremidades dos capilares. Os vasos sanguíneos de uma pessoa que tem o hábito de consumir álcool se contraem da mesma maneira que os de um fumante. Existe a crença de que uma pequena quantidade de álcool dilata os vasos sanguíneos e melhora a circulação sanguínea, mas dependendo do tipo de bebida alcoólica, o vaso sanguíneo só fica dilatado durante 2 a 3 horas. O fato é que, na verdade, essa dilatação dos vasos acaba provocando constrição. Depois da ingestão de bebida alcoólica, os vasos sanguíneos se dilatam repentinamente. O organismo tenta reagir a essa dilatação repentina dos vasos contraídos. A constrição impede a absorção dos nutrientes e a excreção dos resíduos, levando ao mesmo problema causado pelo tabagismo. Desse modo, o alcoolismo e o tabagismo originam grandes quantidades de radicais livres no organismo. E o que consegue neutralizá-los são os agentes antioxidantes SOD e as enzimas antioxidantes como catalase, glutationa e peroxidase. Sabe-se que o hábito de fumar destrói grandes quantidades de vitamina C, que é um agente antioxidante. Para neutralizar os radicais livres, são necessárias grandes quantidades de enzimas antioxidantes. Como se não bastassem os radicais livres gerados pelos fatores da vida cotidiana,
que escapam aos nossos controles, como as ondas eletromagnéticas e a poluição ambiental. As pessoas ainda consomem deliberadamente coisas como o tabaco e o álcool que poderiam evitar. A produção de grandes quantidades de radicais livres significa o consumo das preciosas enzimas fonte. As enzimas se esgotam rapidamente com o uso contínuo, da mesma maneira como uma pessoa que não paga a fatura do cartão de crédito e entra rapidamente na relação de inadimplentes. Boa alimentação e bons hábitos são a mesma coisa que economizar dinheiro, mas se o inadimplente continuar gastando grandes somas diárias, a dívida se acumulará assustadoramente e os credores acabarão batendo à sua porta. No caso das enzimas, quem baterá à porta será a doença. O gasto contínuo sem o pagamento da dívida acarretará a falência. Em termos de saúde, a falência é mais grave do que a financeira. Ela resulta em morte. Hábitos que podem curar a síndrome da apneia do sono. Bora entender? Então vamos lá. Muitas pessoas têm hábitos que causam doenças. No entanto, algumas podem ser curadas se os hábitos forem alterados. Um exemplo da cura pela mudança de hábito é o da síndrome da apneia do sono, que ultimamente tem sido alvo das atenções. A síndrome da apneia do sono é uma doença em que a respiração é interrompida de maneira intermitente durante o sono. Quando dormimos, nossos músculos relaxam e o palato duro abaixa e estreita o trato respiratório, interrompendo a respiração temporariamente e provocando uma sensação de asfixia. Como esses episódios são frequentes durante a noite, a qualidade do sono fica muito prejudicada, o que provoca excessiva sonolência diurna e dificuldade de concentração. Esse transtorno não oferece risco de morte por asfixia durante o sono. Todavia, além de deprimir as funções imunológicas e metabólicas, o sono fragmentado representa uma sobrecarga para o sistema circulatório, aumentando a possibilidade de cardiopatia ou acidente vascular cerebral em 3 a 4 vezes, o que torna uma doença grave. 70 a 80% dos portadores dessa doença são obesos. No início, pensava-se que a obesidade causava a apneia do sono por estreitar o trato respiratório, mas as pesquisas não confirmam essa relação. Existem 3 classificações para a apneia. A apneia obstrutiva, quando o trato respiratório fica obstruído. A apneia central, quando a atividade do centro respiratório diminui. E a apneia mista, que é uma mistura dos 2 primeiros tipos. De fato, há um método fácil para curar a apneia obstrutiva, que é a mais comum das 3. O método consiste em não comer nada 4 ou 5 horas antes de dormir. Em outras palavras mais simples, para curar a apneia do sono, deve-se dormir com o estômago vazio. A traqueia humana é projetada de maneira a permitir somente a passagem do ar. No entanto, se houver alimentos no estômago durante o sono, esses conteúdos subirá do estômago para a garganta. Nesse caso, o trato respiratório se estreita e interrompe a respiração para impedir a entrada do conteúdo na traqueia. O fato de a maior parte das pessoas que têm apneia ser obesa reforça minha hipótese. A ingestão de alimento antes de dormir exige grandes quantidades de insulina, que, sem fazer distinção entre proteína e carboidrato, transforma tudo em gordura. Assim, é muito mais fácil engordar quando se tem o hábito de comer tarde da noite, mesmo ingerindo-se alimentos do tipo que não engorda. Em outras palavras, a síndrome da apneia do sono não é consequência da obesidade. Na verdade, o hábito de comer antes de dormir é que causa a apneia do sono e a obesidade. Comer antes de dormir é um péssimo hábito.
Algumas pessoas costumam tomar uma dose de bebida alcoólica antes de se deitar, pensando que é melhor fazer isso do que tomar remédio para dormir. Mas esse hábito é perigoso. A bebida alcoólica pode dar a sensação de que facilita a chegada do sono, mas, na verdade, ela aumenta a probabilidade de interrupções intermitentes da respiração que causam o declínio do nível de oxigênio no sangue. A falta de oxigênio no músculo cardíaco pode levar à morte pessoas que sofram de arteriosclerose e estreitamento das coronárias. Muitas pessoas morrem de infarto do miocárdio ao amanhecer, porque o refluxo ácido provocado pelo consumo de bebida alcoólica e comida antes de dormir pode causar obstrução no trato respiratório, irregularidade respiratória e redução do nível de oxigênio no sangue e no músculo cardíaco. A ingestão de alimentos acompanhados de bebida alcoólica antes de dormir aumenta o risco de infarto, pois o álcool reprime o centro respiratório, reduzindo ainda mais o oxigênio do sangue. As pessoas que dispõem de poucas enzimas para decompor o álcool exigem atenção redobrada, pois o álcool permanece no sangue por mais tempo. Algumas pessoas oferecem leite quente aos filhos na hora de dormir, achando que isso os ajudará a ter um bom sono, o que não é uma boa ideia. Mesmo que as crianças jantem por volta de 6 horas, elas ainda terão alimento no estômago quando forem dormir, pois elas vão para a cama mais cedo do que os adultos. Tomar leite depois do jantar aumenta ainda mais a probabilidade de refluxo. A consequência será respiração irregular e até mesmo interrupção momentânea da respiração. Quando a criança inspira profundamente, inala leite, que pode facilmente transformar-se em alérgeno. Na verdade, acredito que essa seja uma das causas da asma infantil. Embora essa teoria ainda precise ser comprovada, os dados de meus pacientes revelam que muitos portadores de asma na infância eram colocados na cama logo após o jantar ou ingerirem leite antes de dormir. O hábito de dormir de estômago vazio previne doenças como asma infantil, síndrome da apneia do sono e infarto do miocárdio. Se, no entanto, não for possível suportar a fome à noite, a melhor opção é comer uma fruta fresca com alto teor de enzima, cerca de 1 hora antes de dormir. As enzimas das frutas são extremamente digestivas e levam 30 a 40 minutos para chegar ao intestino. Portanto, se a fruta for consumida 1 hora antes de dormir, não haverá nenhum motivo para preocupação. Beba água 1 hora antes das refeições. Bora entender esse tema? Vem comigo! Um de meus bons hábitos é tomar cerca de meio litro de água 1 hora antes das refeições. As pessoas costumam dizer que faz bem tomar muita água todos os dias, mas assim como há a hora certa para as refeições, também há a hora certa para beber água. Tenho certeza de que as pessoas que cultivam plantas entenderão o que quero dizer. Excesso de água apodrece as raízes, fazendo com que as plantas murchem e morram. As plantas devem ser regadas na hora certa e na quantidade adequada, e o mesmo deve acontecer com os seres humanos em relação ao consumo de água. A maior parte do corpo humano é composta por água. Nos bebês e nas crianças pequenas, a porcentagem é de aproximadamente 80%, nos adultos de 60% a 70%. E nos idosos de 50% a 60%. Os bebês têm pele bonita por causa do elevado teor de água nas células. O corpo humano requer grande quantidade de água fresca e de boa qualidade. A água que entra pela boca é absorvida pelo sistema gastrointestinal antes de ser distribuída a todas as células do corpo pelos vasos sanguíneos. Consumo abundante de água melhora o fluxo de sangue, promovendo um metabolismo eficiente. A água de boa qualidade também tem o efeito de reduzir o nível de colesterol,
ou triglicerídeos do sangue, assim como os adultos devem ingerir no mínimo 6 a 8 copos de água por dia e os idosos no mínimo 5 copos. Qual a hora certa para beber água? O excesso de água antes das refeições preenche o estômago, reduzindo o apetite. A ingestão de água durante as refeições dilui as enzimas digestivas do estômago, dificultando a digestão e a absorção dos alimentos. Assim, se for impossível resistir à água durante as refeições, a quantidade não deve ultrapassar 1 copo. Alguns médicos aconselham seus pacientes a beber água antes de dormir ou ao acordar durante a noite. Mesmo que não tenha sede, para afinar o sangue. Dê saúde para você e para quem precisa. A gente começa o nosso estudo no próximo vídeo. Até mais!